Capítulo 8. Depois de você. O despertador tocou às 7 da manhã. Abri o olho, vi o Ed ao meu lado, espremido comigo, na mesma cama de hospital. Na nossa volta, nenhum paciente. Olhei para ele dormindo, com os olhos inchados de tanto chorar. Pensei, não acredito que aconteceu de verdade. Chamei ele já chorando. Ed, já amanheceu. Vamos ligar para os nossos pais. Como tudo aconteceu de madrugada, achamos melhor deixá-los dormir, pois teriam um longo dia pela frente e provavelmente, se não o mais, um dos dias mais difíceis da vida deles também. Enquanto Ed ligava para a mãe dele, muitas cenas e detalhes passavam pela minha cabeça. Lembrava de quando descemos no elevador, onde falava para o Ed que com certeza havia acontecido algo ruim, pois caso contrário, elas esperariam o amanhecer para nos dar novas notícias. Ele preferia manter o otimismo, mas eu, desesperadamente, o perguntava se conseguiríamos superar qualquer situação prestes a acontecer. Ele, mesmo sem querer acreditar, me confirmou que sim. Mas os flashes mais difíceis eram os da neonatal, quando vimos o bercinho de longe, sem nenhum aparelho ligado. As enfermeiras vindo nos segurar, nosso choro inconsolável, meu arrependimento de não ter encostado nela, não ter tirado fotos dela em vida, não ter segurado no colo ou amamentado. Não ter aguentado ficar mais quando pude conhecê-la, pois estava com muita dor. Vontade ambígua de ficar o máximo possível e, ao mesmo tempo, de sair correndo dali e fugir de tudo aquilo, que, aliás, nem parecia estar acontecendo, e sim ser mais um fruto de delírios meus. Meu pedido desesperado às enfermeiras que não me levassem de volta para aquele quarto cheio de mães felizes com seus bebês e que nos colocassem em um quarto afastado de qualquer chorinho. O Ed chegando no quarto e jogando o meu tercinho no chão, dizendo que nada daquilo existia e que rezar não adiantava nada. Eu pensando que não havia rezado ou mentalizado o suficiente para evitar que aquilo acontecesse e que a culpa era minha, pois devia ter achado forças para ter mais fé durante aquele processo. Ou até mesmo os pensamentos como: o que será que eu fiz para precisar colher isso agora? E o pior, por que minha filha teria que sofrer por algo que teoricamente eu fiz? Aquela fé incondicional na lei da atração agora estava me torturando no pior momento da minha vida. Deitamos na cama, chorando desesperados. O celular tocava respondendo às mensagens do Ed na noite anterior, contando que a cirurgia havia corrido bem. Que bom! Deus é poderoso! Fiquei muito feliz com a notícia, vai dar tudo certo. Aquilo nos fez sentir tanta raiva que, no impulso, apagamos a conta do WhatsApp e deletamos o aplicativo do celular. Deletei também todas as redes sociais que tinha no celular. Não aguentaria alguém perguntando o que aconteceu ou ter que mandar alguma mensagem dizendo que o nosso bebê havia falecido. Claro que entendemos que as pessoas se preocupam e gostariam de saber notícias nossas, mas aquele momento seria cruel demais ter que explicar aquela situação. Por isso, nossa ideia seria contar para os nossos pais e pedir para que eles dessem a notícia para a família e amigos. Lembro de ligar para minha mãe e dizer: Mãe, a Belle cumpriu a missão dela. Apesar de tamanha dor e de até hoje não entender o porquê vivemos tudo isso, acreditei desde o primeiro momento
que a Belle veio com um propósito. Minha mãe começou a chorar e disse que logo estaria no hospital. Quando ela e meu pai entraram no quarto, comecei a chorar compulsivamente. Abracei a minha mãe, que me perguntou por que não havia avisado antes e por que havíamos passado a madrugada toda sozinhos. Eu respondi que não havia necessidade de irem de madrugada, que queria deixá-los descansar. Também disse que precisávamos ficar um pouco sozinhos, sofrer essa dor que era tão particular. Sei que até hoje eles sofrem com a gente, mas a dor dos pais é algo inexplicável e íntima. Ao abraçar meu pai, que dividia a mesma fé que eu, disse a ele que não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Obviamente, ele não soube me responder, mas também usou o mesmo raciocínio que eu, dizendo que com certeza ela tinha uma linda missão. Precisava vir e nos escolheu como pais. Agora éramos pais de um anjinho lindo. Vi que ele ficou muito tocado com a pergunta, pois apesar de querer me dar forças, naquele momento todos se questionavam em relação à sua fé. Minha sogra também chegou na porta do quarto e também desabei ao abraçá-la. Quanto a isso, a equipe do hospital foi muito legal conosco, pois estávamos no meio da pandemia e, ao ver a nossa situação, deixaram nossos 2 casais de pais ficarem conosco no quarto. Enquanto contava a eles como tudo havia acontecido, o Ed começou a ter uma crise de ansiedade, tremendo muito. Meu sogro foi correndo chamar as enfermeiras, mas a equipe disse que ele deveria procurar o pronto atendimento, pois ali só poderiam atender as mães internadas e não teriam como abrir um prontuário para ele. Então meus sogros saíram com ele para procurar um atendimento. Lembrava com meus pais de tudo que havíamos planejado. O quartinho pronto em casa, o nome Isabelle. Eu só queria esse nome, não queria ter outra menina com outro nome. Lembrava que a avó do Ed sempre comentava sobre como seria o dia do meu parto. Dizia que ela estaria lá na sala de espera com a minha sogra, minha mãe, minhas irmãs e minhas tias, esperando o grande anúncio do nascimento. Mas na realidade, nem o Ed estava comigo. E será que teria outra menina? E se tiver um menino? Vou me frustrar. Meu pensamento era que buscaria a Isabelle no meu próximo bebê. Aliás, iria querer próximo? Afinal, havia comentado com o Ed enquanto esperávamos a resposta da cirurgia que teríamos só ela depois daquele susto. Pensava, inclusive, se resistiria a uma próxima gravidez, sendo que o meu corpo reagiu tão mal a essa que quase morri. Eram tantos questionamentos, mas agradeço aos meus pais que pacientemente escutavam tudo isso. Às vezes, em meio à dor, as pessoas à nossa volta tentam puxar outros assuntos e desviar a atenção do problema. Mas eles entenderam que eu precisava desabafar, questionar a vida, pensar no passado e no futuro, até que eu conseguisse organizar os pensamentos. Como viveria agora, se nos meus planos todos tinham ela? Hoje em dia, 2022, enquanto escrevo este capítulo, voltei a trabalhar com educação infantil e tenho alguns casos de crianças especiais na turma. Observando esses casos, refleti que nós, pais, fazemos muitos planos para os nossos filhos, mesmo antes de nascerem, imaginamos a formatura da faculdade. E muitas vezes, nossos filhos não podem nos dar o que sonhamos, sendo por alguma limitação ou porque não puderam ficar como a minha filha. Então nós, pais, temos que recalcular a rota e deixá-los ser quem são e que cumpram suas missões do jeito que deve ser.
Precisamos aprender que o amor é livre de apegos ou formas, e que quem acredita que essa vida é só uma pequena parte da nossa existência infinita e imortal, deve, assim como eu tento a cada dia, deixá-la fluir como deve ser. Minha mãe me ajudou a ir ao banheiro, e quando olhei no espelho, levei um choque. Era uma pessoa completamente estranha. Estava de chambre, cabelo bagunçado, e não só os olhos, mas o rosto inteiro todo inchado. Estava irreconhecível, não só pelo estado físico, mas pela expressão do rosto. O sofrimento e a dor estavam estampados em mim, de uma maneira que me transformou completamente. Chorei ao ver aquilo. Eu nunca mais voltaria a ser a mesma. Ao voltar para a cama, uma enfermeira entrou no quarto e me perguntou se já havia amamentado a bebê. Minha mãe reagiu grosseiramente, dizendo que ela deveria colocar na ficha que minha bebê havia falecido. Acalmei minha mãe e disse que não havia problemas. Mas eu estava feliz em ter alguém que falasse por mim naquele momento, sendo que desde que cheguei no hospital, ouvia tantas coisas, abusos, piadinhas e falas desnecessárias como essas, no meu estado debilitado. Ela pediu desculpa, dizia que sentia muito e que ninguém havia passado a informação. Foi em direção ao meu peito e apertou para ver se já havia descido o leite. Está começando a descer, ela disse. Aí começou mais um desgaste físico e emocional. Realmente o leite começou a descer. Meu peito ficava duro e doía muito. Minha roupa ficava molhada e aquilo me desesperava. Eu sabia que haviam muitas crianças no hospital precisando de doação de leite, mas a doutora me recomendou a não estimular mais e tomar um remédio para secar, pois a dor emocional de continuar a produção de leite seria insustentável. Depois da consulta, o Ed foi dormir na casa da mãe dele e eu fiquei no hospital com os meus pais. Antes de dormir, tomei aquela dúzia de remédios delirantes que eram para baixar a pressão, diminuir a dor, repor o ferro no sangue, calmantes e outros que não me lembro exatamente. Lembro que à noite abri os olhos e vi a minha mãe com uma mantinha rosa nos braços, como se estivesse embalando um bebê. No dia seguinte, perguntei a ela se havia pego alguma mantinha rosa à noite e ela disse que não. Então acho que a Belle veio ver como estávamos e ganhou um colinho da vovó, respondi. Acho que tive uma visão, disse a minha mãe, que se emocionou. Claro que os remédios provavelmente influenciaram, mas também acredito muito em experiências espirituais. O dia seguinte também foi bem difícil. O Ed precisou fazer o reconhecimento do corpo, a certidão de nascimento juntamente com a certidão de óbito, e logo depois, minha mãe e minha sogra foram escolher as coisas na funerária. Chamei a enfermeira e disse que sairia do hospital de qualquer jeito para acompanhar o enterro. Ela disse que minha previsão de alta era somente para 2 dias à frente, mas que ela entendia e iria conversar com a médica. Quando minha mãe chegou no quarto, contei a ela da minha exigência, mas ela disse que eu ainda corria muito risco e que ela ficaria ali comigo. No momento, era o melhor que poderíamos fazer. Eu fiquei conformada de não ir, mas fiz isso por ela. Naquele momento, não estava me importando com a minha condição de saúde ou se resistiria ou não, mas olhando para minha mãe, imaginei como ela ficaria sem a Belle e sem mim. Então, resolvi ceder por ela. Claro que naquele momento me culpei muito por várias coisas,
Acreditei que deveria ter aproveitado mais a gravidez, não ter ficado só deitada na cama, passando mal. Acreditei que deveria ter rezado e mentalizado mais quando tudo estava acontecendo. Acreditei que deveria ter pego a minha filha quando pude, abraçado e beijado, tirado fotos para guardar. Acreditei que deveria ter ido escolher cada detalhe, ter feito um velório digno, com sua mãe presente, ter acompanhado o corpo até a hora do enterro, como uma mãe decente deveria fazer. Mas depois, olhando a situação como um todo, consegui olhar para Kátia daquele momento com empatia, sabendo o que sabia, sentindo o que sentia. Soube que fiz o que podia, com os recursos que tinha, e mediante a dor de cada situação. E soube que a minha dor não diminui o meu amor, e sei que é isso que ela sente, onde quer que esteja. Continua.